telespectadores, hoje eu vou falar, sempre falo amigos telespectadoras e amigas telespectadoras. É lógico que essa mensagem também vai para as mulheres, porque as mulheres é que acabam fazendo com que os homens passem a cuidar da sua saúde. Mas hoje eu falo especificamente amigos telespectadores, porque a gente está estreando no programa Joaquim Alessi um projeto que eu reputo dos mais importantes de toda a minha carreira de apresentador e de jornalista. Projeto Saúde do Homem. E para falar desse projeto, eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui na clínica do Dr. Jorge Alac, PhD em Andrologia, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o titular da Androscience, essa clínica de pesquisa e inovação em saúde do homem. Esse projeto é inovador na televisão brasileira e a gente leva ao ar para você, caro telespectador, graças à gentileza do Dr. Jorge Alac, que eu conheci há pouco tempo, mas já virei fã do trabalho dele, tenho visto, leio as pesquisas, as publicações, ele já recebeu mais de 30 prêmios, mais de 30, doutor Jorge? Por aí. Internacionais, vai receber mais um nos Estados Unidos agora, e eu agradeço imensamente o senhor colocar o seu tempo, que é preciosíssimo, à disposição dos nossos amigos telespectadores. Vamos falar um pouquinho dessa saúde do homem, que é um projeto inovador, né? Inovador. Joaquim, eu que tenho que agradecer pela sua disponibilidade e pelo carinho com que você tem tratado essa ideia. Saúde do homem, por incrível que pareça, ainda é um tema muito pouco abordado no Brasil. E os próprios homens têm responsabilidade nisso, porque o homem ele sai do pediatra e ele só volta ao médico, muitas vezes, para fazer o exame da próstata com 50 anos. Esse intervalo todo, ele fica órfão de um profissional que cuide da saúde dele. E o homem passa por eventos na vida que mereceriam uma atenção maior. E não só procurar o médico quando ele já tem um evento estabelecido. Ou ele tem um câncer, ou ele tem uma gastrite grave, ou ele tem uma infertilidade, ou ele está com disfunção erétil. E aí ele vai procurar um médico já sem ter feito prevenção. Então o assunto saúde do homem é um assunto ainda virgem, ainda tabu no país. E para introduzir esse assunto, eu queria colocar um conceito hoje para quem está nos assistindo, que é o conceito do testículo, os testículos como motor da saúde do homem. Por que os testículos? Hoje a gente fala muito em próstata, câncer de próstata, ótimo, a próstata tem o seu papel, é muito importante, óbvio. Mas o testículo, ele é importante desde o ambiente intrauterino, na barriga da mãe, até o final da vida do homem. Então o testículo tem papel importante em todas as fases do homem. E eu pergunto aos senhores e aos homens que estão assistindo, e até as parceiras e namoradas, quem de vocês já fez autoexame de testículo? Porque a mulher hoje, graças a Deus, ela faz autoexame de mama, pelo menos foi muito difundido. Agora, o autoexame de testículo, que é um mecanismo fácil, porque o testículo, o escroto, ele é externo. Aqui está uma borracha simulando o escroto, os dois testículos. Aqui seria o pênis, que obviamente não está nesse modelo. Mas quem de vocês já palpou o testículo, fez autoexame de testículo? Eu digo que isso é muito menos do que 1% dos pacientes. E é vital para que se detecte qualquer problema. O autoexame de testículo, ele tem a importância, no meu entendimento, de você mudar a cultura de saúde do homem, porque ele vai chamar atenção. Então, por exemplo, o autoexame originalmente foi descrito para câncer de testículo. Câncer de testículo, ele é o câncer, é raro, é um evento raro, mas ele é o câncer mais comum nos indivíduos do sexo masculino dos 15 aos 35 anos de idade. E a incidência no mundo industrializado tem aumentado. Talvez por causa de poluição, é bem provável, alimentação, metais pesados,
o que a gente chama de xenobióticos, são substâncias que a gente ingere ou inala e que no corpo masculino se transformam em estrógenos, são hormônios femininos, entre aspas, porque o homem também produz estrógeno. Então, assim, o autoexame de testículo, na minha concepção, ele chama atenção para a saúde do homem. Então é uma ferramenta, um mecanismo de o homem começar a entender um pouco mais o organismo dele. Olha lá, desculpe interromper, mas é importante, porque depois da última entrevista que nós fizemos, antes de começar esse projeto, eu conversei com vários amigos. E eu confesso, com 58 anos de idade, eu fui aprender com um senhor que tinha que fazer o exame, o autoexame de testículo. Eu nunca tinha imaginado, porque a gente sempre difundiu muito a ideia da mulher fazer o autoexame de mama, graças a essas campanhas de Outubro Rosa e tal. E a gente fez uma palestra, aliás, fez uma entrevista depois de uma palestra sua no Novembro Azul, que tinha a ver com esse exame. Agora, a totalidade dos homens com os quais eu conversei nesse período e perguntando se eles faziam o eles não sabiam que existia o autoexame de testículo. Olha, eu tenho feito essa pergunta há quase 20 anos para todos os pacientes que eu atendi, tanto aqui quanto no sistema público anteriormente. De quase 4 mil pacientes, somente 18 fizeram autoexame de testículo. Ou seja, ninguém sabia. Agora, o interessante é que desses 18 pacientes, alguns deles são filhos de médicos, outros tiveram algum parente que teve câncer de testículo, ou seja, espontaneamente, poucos adolescentes e adultos fizeram o exame. E o que eles conseguiram achar são várias patologias, não só câncer de testículo, mas, por exemplo, teve um garoto, ou alguns, eu não me lembro direitinho, que tinham varizes muito grandes no escroto, chamada varicocele. E eles perceberam que um testículo era menor que o outro. Quer dizer, esse é o primeiro passo. Intuitivo. Quando descobre que um é menor que o outro... Não é que um é mais baixo que o outro, é normal. Um ser mais baixo que o outro no escroto é normal. Agora, o volume testicular diferente chama atenção. Porque o garoto está crescendo, teoricamente tem que crescer os dois do mesmo tamanho. Então é intuitivo, ele procurou o pai, e aí veio até meu consultório, nós fizemos uma análise do ejaculado do sêmen, com exame de sêmen, espermograma e outros testes de função do espermática, e detectamos que aquelas varizes no escroto estavam realmente atrapalhando o crescimento do testículo, porque o testículo cresce da puberdade dos 13 anos até os 22 anos de idade, pouca gente sabe disso. Sim. Ele cresce até 22 anos, então esse período mágico dos 13 aos 22 anos de idade não pode ser menosprezado, porque é quando, por exemplo, se o indivíduo nessa fase usa drogas ou usa medicamentos, é quando potencialmente pode atrapalhar o crescimento do testículo, isso vai ter reflexo na vida inteira. Então, o indivíduo fazer autoexame de testículo, por exemplo, o indivíduo começou a atividade sexual, pegou uma infecção no epidídimo, entendeu? Ele faz o autoexame, ele palpa o testículo no chuveiro com água quente, ele tem uma técnica que está até ilustrada aqui nesse desenho, vocês podem olhar, com as duas mãos, em água quente preferencialmente, depois do escroto relaxado, o indivíduo palpa o testículo em toda a sua extensão, ele vai palpar, a superfície tem que ser regular, tem que ter uma consistência homogênea. Se ele descobrir um nódulo ou uma área dolorida, vai ter uma saliência, uma saliência alterada que ele não tinha palpado nos exames anteriores, ou começar a ter muita dor, e vai perceber que tem alguma coisa, tem que procurar um auxílio médico. Então são várias doenças. Por exemplo, tem indivíduos que nascem o que a gente chama de criptorquidia. Um dos testículos ou ambos os testículos não habitam o escroto. Então eles podem estar localizados alto, porque o escroto, no ambiente intrauterino, ele desce, o testículo desce até o escroto, tem um caminho que ele faz durante a gestação. Isso pode não acontecer de maneira em ambos os lados. Então isso é importante desde o nascimento, desde a gestação. Eu lembro perfeitamente, eu acompanhei o parto do meu filho, que agora já está com 34 anos, e eu lembro que na hora do parto tinha um pediatra acompanhando, e ele até brincou comigo, né? Porque aí assim que o neném nasceu, me entregaram, a obstetra me entregou na mão para eu dar o primeiro banho, cortar o cordão umbilical. E aí ele apalpou e falou assim, é homem
e tem, aí usando o termo bem popular, e tem as duas bolas perfeitas. Então, esse exame no nascimento, que às vezes, muitas vezes não se faz, ele já é importante que se faça desde aí, já é o primeiro apalpamento. Lógico, porque ele nasceu com ambos os testículos no escroto. Existe uma situação que o indivíduo nasce sem um testículo. Não é que não existe o testículo, ele está dentro do abdômen. Ou está na região inguinal, ele está no caminho, ele não chegou até o final do escroto. Então isso tem que ser diagnosticado e tratado na idade adequada, que até hoje em dia é até os 2 anos de idade o melhor tratamento para essa situação. Mas indivíduos adultos não sabem que não tem um testículo, muitas vezes, nunca palparam o escroto. Tem um só, ele nem sabe que não tinha o outro. Então, é uma situação que mereceria mais atenção, tanto dos homens, quanto das parceiras, quanto até de órgãos governamentais, porque o testículo produz testosterona, produz estrógeno no homem e produz espermatozoides. Então ele tem uma função reprodutiva e sexual da maior importância. E tem várias condições médicas que podem atrapalhar tanto o desenvolvimento do testículo de forma adequada, quanto depois ocasionar uma piora da qualidade do testículo. Por exemplo, a própria varicocele que eu já falei, ou cachumba, que pode 30% das vezes acometer um dos testículos, tem uma orquite, que é uma inflamação do testículo com essa infecção viral, ou outras doenças virais, ou mesmo uma febre muito aguda que pegou o testículo, o próprio câncer que eu já falei, inflamações, infecções, a hidrocele, que é quando você aumenta o volume de água, chama hidrocele, que é de água, então o escroto tem bastante líquido dentro, fica um escroto volumoso, o indivíduo palpa, percebe que tem alguma coisa alterada, enfim, tem várias condições médicas que podem ser diagnosticadas suspeitas num simples palpação do testículo. Então, eu recomendo que você que tem a privilégio de estar assistindo esse programa hoje, comece a fazer o autoexame, que pode ser mensal ou trimestral, mas que o faça durante o banho, durante o chuveiro, demora pouco tempo, alguns menos de 1 minuto, cada testículo, ou os dois podem ser palpados em 1 minuto, não demora quase nada, e vale a informação, porque seguramente vão ter pessoas que vão procurar um auxílio médico ou por desconfiar de algo, que é até bom que faça uma prevenção, ou porque realmente tem uma condição médica que pode ser diagnosticada e tratada precocemente. Sem falar também que é muito comum infertilidade masculina dos homens todos. Nós temos um percentual hoje crescente de 15% a 18% que tem infertilidade, eles não conseguem ter filhos durante o casamento ou quando desejam ter filhos. E isso é uma condição muito tratável. A informação que tem que ficar é que infertilidade masculina muitas vezes não é sinônimo de igual ao bebê de proveta. Na maioria das vezes a gente consegue reverter o quadro de infertilidade e fazer com que uma porcentagem alta dos pacientes tenham um filho natural em casa. Então, se ele conseguir fazer um diagnóstico precoce que tem alguma alteração testicular, tamanho diminuído, porque, por exemplo, o homem adulto tem que ter um volume de testículo ao redor de 20 mililitros. O que é isso aqui? Isso aqui é um ovo médio, bem cozido, a consistência bem cozida, vocês palpam o ovo, e é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um testículo de 20 ml. Tá? Vocês vejam que se pegar uma caneta, tem que ter mais ou menos 4 centímetros por 3 centímetros de largura. Então, quando vocês palpam o testículo, ele tem que ter mais ou menos esse volume, que é de 20 ml, um ovo médio, pequeno, né, bem cozido de consistência. Se vocês palparem o testículo e ele for desse tamanho, um testículo, fica evidente que tem alguma alteração que merece procurar auxílio médico. E ele pode ter uma situação que ele tem um testículo grande e um menor, por exemplo. Tá? Tem várias situações médicas que isso pode acontecer. E isso tem que ser levado em consideração. Então, e se ele estiver muito aumentado? Também é um sinal de inflamação. Então, se tiver muito aumentado, com dor, com sinais de inflamação, se for só muito grande, sem nada, até 30 minutos, se tiver 1,90 m de altura, então tem uma correlação também com a altura, o tamanho do testículo. Você pegar um indivíduo de 1,60 m, de 1,90 m, os testículos normais para ambos são diferentes. Mas no Brasil fizemos uma pesquisa com quase 900 pacientes pré-vasectomia, ou seja, indivíduos sabidamente férteis, e o volume médio do testículo ficou ao redor de 21 ml, 22 ml. Então um pouco mais de 20 ml é o normal do brasileiro. Né?
Então chama atenção testículos que sejam pequenos, que podem ser diagnosticados, né, por uma palpação, e também quando forem muito aumentados de volume, com um quadro inflamatório doloroso, também merece consideração. Então a ideia era introduzir o conceito de saúde do homem hoje a partir do testículo, porque no meu entendimento, apesar do testículo, do escroto ser externo, ainda existe muito pouco conhecimento da função, da importância do testículo. Por exemplo, fala-se muito de ereção. Então o homem ele tem essa questão que o pênis tal. O pênis só fica ereto porque o testículo produz hormônio. Se você não tiver um testículo, os testículos saudáveis, é muito improvável que tenha uma ereção eficiente. Então, na verdade, o grande motor para que o homem tenha ereção, ejaculação, orgasmo, libido, desejo, são os testículos. Sem falar da parte também metabólica, da parte funcional do corpo todo, onde tem a importância dos esteroides sexuais em todos, praticamente todos o sistema endocrinológico do homem. Tá ótimo. Dr. Jorge Alac, foi uma verdadeira aula para introduzir, como o senhor disse, essa questão da saúde do homem. A gente vai ter essa programação ao longo dos meses. Eu tenho certeza de que o senhor está prestando um grande serviço para todos os nossos telespectadores e para a população de uma forma geral, que vai também ter acesso a esse programa pela internet, Facebook, YouTube. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até uma próxima. Sejam bem-vindos. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Obrigado. Dr. Jorge Alac, andrologista, conversou com vocês da clínica Androscience, conversou com vocês aqui no programa Joaquim Alessi, e a gente vai manter essa programação como prestação de serviço.